Saudações rubro-negras, é o seguinte, a Copa do Mundo já é página virada, acabou. Ontem nós vimos que a Espanha foi campeã do mundo e com isso uma notícia muito promissora para nós, torcedores do Flamengo, pode se concretizar o mais rápido possível. Tudo isso porque a situação do Almada agora vai ter que andar. A gente vai ter que dar um passo adiante, seja para finalizar ou seja para descartar esse jogador. E eu acredito que o Flamengo está em ótimas posições, está em ótimas condições de concluir essa operação e trazer o Almada para o mais querido. O cenário é o seguinte, todo mundo sabe que, antigamente, a primeira grande oferta, a primeira grande procura foi a do River Plate para o Atlético de Madrid. River Plate na época tinha encaminhado a contratação, já estavam se falando na imprensa que ele já era o grande reforço do River Plate, no acordo costurado em torno de 20 milhões de dólares por 50% do passe do Almada. O Flamengo entrou na operação, o Flamengo superou o River Plate, que inclusive já trabalha até com o plano B, inclusive até fiz vídeo aqui no canal já falando quem é esse plano B do River Plate, o vídeo tá bem aqui em cima, se você tem a curiosidade, clica aí depois para você assistir qual é a estratégia do River Plate para não ficar sem um jogador. Eles já entenderam que não dá para competir com o Flamengo pela busca do Thiago Almada, e o Flamengo, a princípio, tem um acordo com o staff do Thiago Almada, um acordo já de salarial, de contrato, enfim, já está tudo muito bem alinhado. Acontece que o Flamengo agora precisa, no próximo passo, com autorização do Almada, da equipe dele, dar esse ok com o Atlético de Madrid, finalizar essa operação, agilizar os termos ali de compras. Já até foi falado que o Flamengo pode pagar em 4 ou 5 parcelas, um valor de 30 milhões de euros, é um valor bem alto, inclusive é uma aposta muito alta, contrariando até mesmo a expectativa que a diretoria do Flamengo estava passando de que não faria grandes investimentos, para o torcedor não esperar grandes contratações no meio do ano, mas não dá para dizer que um jogador que custe 30 milhões de euros, né, ou de dólares, seja um investimento barato. Então, o Flamengo abrindo os cofres para trazer uma baita oportunidade de mercado para casa, que é o Thiago Almada. Vale lembrar que é um jogador que está de saída do Atlético de Madrid, é um jogador que jogou essa Copa do Mundo, por muito pouco não foi bicampeão do mundo, chegou na final, perdeu para a Espanha, jogador que alternou titular e reserva nessa Copa, acabou perdendo espaço nessa reta final, mas existem condições. E uma delas é, o Almada, ele quer permanecer no futebol europeu, só que ele quer permanecer no alto nível do futebol europeu. Então existe uma possibilidade de chegarem ofertas da primeira cúpula do futebol europeu. A gente fala aqui de times que brigam por títulos na Champions League, no campeonato inglês, no campeonato alemão, no campeonato francês, enfim, é nesse porte que a gente está falando. Qualquer coisa abaixo disso, o Almada não tem interesse. Existe uma possibilidade do futebol saudita? Existe, só que o Almada não quer o futebol saudita. O próprio jogador prioriza outras praças. E existe essa alternativa no futebol brasileiro, que é um futebol que o Almada já conhece, já foi jogador do Botafogo, já morou no Rio de Janeiro, já conhece o Flamengo desde aqueles tempos, e que existe um projeto esportivo no Flamengo. O Almada ele não vem para ficar 6 meses, 1 ano. A carreira do Almada, mesmo que sendo muito promissora, ele tem 25 anos, é um jogador que fica pouco nos clubes. Rodou muito já. A gente fala de Vélez, futebol nos Estados Unidos, no Atlanta United, Botafogo, Lyon, Atlético de Madrid. O Almada ele não tem criado vínculo, laços com grandes clubes. E por ele ser muito bom, é interessante que o jogador tenha uma idolatria, ser reconhecido por uma torcida. No Botafogo talvez ele não seja ídolo. Eu já vi muita gente falando que ele é herói, não ídolo. E no Flamengo ele poderia ter essa possibilidade de jogar 3, 4, 5 anos aqui. O Flamengo já está garantido na Copa do Mundo de Clubes 2029. O Flamengo pode dar a oportunidade do Thiago Almada retornar à seleção da Argentina nesse próximo ciclo, dele de repente ser o titular para a próxima Copa. O Flamengo briga por grandes conquistas. É um clube que conversa de igual para igual no mercado da bola com os clubes do futebol europeu. Então hoje o Flamengo é uma praça muito interessante para o Thiago Almada e qualquer outro jogador sul-americano. E aí, o Thiago Almada ele agora tende a sentar com o seu staff e alinhar as próximas ofertas. Se chegar ao futebol europeu, o primeiro escalão, fica muito difícil para o Flamengo. Ainda que esse time tenha que se ajustar com o Atlético de Madrid, pagar lá os 30 milhões de euros. E se não chegar ninguém, a tendência é que o Almada acerte com o Flamengo, porque já tem um princípio de acordo costurado lá atrás, o jogador já sinalizou positivo, vê com bons olhos, enfim, é uma situação bem bacana para o Flamengo. Até em cima disso, rapaziada, eu vou separar aqui um vídeo que o Paparazzo Rubro-Negro, ele trouxe pra gente lá no seu canal oficial. Inclusive, eu até falo pra você, se você é torcedor do Flamengo e não acompanha o Paparazzo Rubro-Negro, vá lá acompanhar, porque o cara é referência no quesito cobertura de notícias do Flamengo. Se liga só no recado dele sobre o Thiago Almada. Bora, tá? Apurada. O Flamengo já tem tudo não só acertado com o jogador, como tudo encaminhado com o Atlético de Madrid, com o banco que detém parte dos direitos. O Flamengo é o alvo, o clube para vender o Almada preferido dos dirigentes do Atlético de Madrid. Por que isso? Porque o Flamengo paga em dia. A maior venda que o Atlético de Madrid fez recentemente, que foi o Samuel Lino, o Flamengo que comprou e o Flamengo paga em dia. Então, para eles, isso conta muito, tá? Muito. O Flamengo hoje é o clube preferido do staff e do Atlético de Madrid.
Mas e aí? O Flamengo tem a palavra do Almada? Tem. Se ele for para a América do Sul, é o Flamengo. Mas qual é a chance dele não ir? Então, rapaziada, como vocês viram, o Papa deixou bem claro aqui. O Almada já disse sim pro Flamengo. Se vier para a América do Sul, é o Flamengo. Agora é tudo questão de tempo. É torcer para que não chegue esse clube europeu. É torcer para que o Flamengo não seja opção B de outros clubes. Eu acho muito difícil que algum clube do futebol europeu pague 25, 30, 35 milhões de euros no Almada, pelas condições. É um jogador que já está há 2 temporadas na Europa, não foi bem no Lyon, não foi tão bem no Atlético de Madrid, na seleção da Argentina perdeu a titularidade ali, acabou a Copa no banco. Então, assim, talvez ele tenha passe livre agora para se acertar com o Flamengo. É um jogador que vai ganhar muito bem aqui no Rio de Janeiro, já se falaram até em mais de 2 milhões de salário, eu não tenho essa informação, então não dá para cravar. Mas é um jogador extremamente valorizado no mercado brasileiro e que vem para jogar, vem para ser destaque no Flamengo, para brigar por títulos de Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão. É um jogador que pode fazer uma dupla com a Arrascaeta. O Flamengo tem o Samuel Lino, líder de assistências, jogando pra caramba. Tem o Pedro, que é o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Então, assim, o poder do Flamengo vai aumentar muito. Sem contar lá atrás, o Lucas Paquetá, o Jorginho, o Eric Pulgar. Enfim, o time do Flamengo já é incrível. Com a chegada do Almada seria espetacular. Então, até em cima disso agora, só nos resta aguardar. Torcer para que essa negociação se encerre o mais rápido possível, que o staff do Almada e o próprio Almada já diga sim ao Flamengo de vez e assine esse contrato. Flamengo e Atlético de Madrid, a princípio, já tem uma boa relação, então é algo muito estreito, muito próximo de acontecer. A questão mesmo é ajustar as formas de pagamento, as parcelas e botar esse cara para jogar logo, porque o Almada no Rio de Janeiro jogou no Flamengo, ele tem tudo para ser ídolo da maior torcida do país, jogando ao lado do Arrascaeta, de outros craques, vai jogar demais. Se no Botafogo ele já jogou muito, imagina no Flamengo, não é mesmo? Torcedor rubro-negro, por enquanto é isso. Qualquer novidade, volto aqui para falar com vocês, tá? Então deixa aqui nos comentários se vocês de fato estão otimistas com o Almada ou não. Você, torcedor do Flamengo, comenta aqui, será que ele vem ou será que a gente vai acabar se frustrando em algum momento? Também não esqueçam de deixar o like no vídeo, se inscreva no meu canal. Estou rumo aos 2 mil inscritos e conto demais com a ajuda de vocês. Vocês são fundamentais no meu projeto aqui no YouTube para falar de Flamengo. Então um abraço para todo mundo, tenham todos uma ótima semana. Valeu, tamo junto.